Bem-vindos, gostaria de dar as boas-vindas, Sr. Davi Azraq, nosso presidente, meus colegas, Rabino Jojo Shoek, Ora Grazielli, diretora da área laica. É uma grande honra e um grande prazer receber todos vocês aqui nessa noite. Para nós, o debate e a reflexão sobre inovação é um tema constante nas nossas reuniões, nas nossas ações, nas nossas decisões. E eu acho que esse é um tema que tem desafiado todos nós, pais, educadores e profissionais, o tempo inteiro, de observar aquilo que acontece ao nosso redor, de pensar e de planejar as nossas ações para o futuro. Nós estamos começando a leitura de Sefer Bereshit, e essa é uma época onde a gente observa, ao mesmo tempo, projetos, planos, intenções, nem sempre se concretizando da melhor forma. Terminamos Parashat Bereshit com uma humanidade em questão. Começamos Parashat Noach com a humanidade sendo desconstruída para uma nova construção e para uma nova etapa. E assim a gente vai caminhar ao longo de Sefer Bereshit, sem nunca perder a esperança e sem nunca perder a responsabilidade nesse olhar que nos desafia, mas que também nos mobiliza. Hoje nós temos a presença ilustre do Flávio Pripas, que para todo mundo que tem acompanhado nos últimos anos é um dos nomes que se destaca nas características de não só inovação, mas de concretização e ação, porque muitas pessoas podem ter muitas ideias, muitas pessoas podem ter muitos projetos, muitas pessoas podem ter muitas intenções, mas poucos são esses que conseguem colocar em prática e transformar ideias em projetos, transformar intenções em realizações. E o tema que a gente lançou, inovação e educação. O que para nós tem sido debate e pesquisa constantes na nossa pauta. Lógico que a gente vai hoje poder dividir um pouco da experiência de alguém que certamente se depara com esse tema no dia a dia. Eu não posso deixar de fazer uma menção que, além de ser o grande nome que ele é, além disso também ele é o filho da Dona Raquel, que para nós é uma pessoa muito, muito querida na nossa escola. E aquela velha piada, né, Dona Raquel, da mãe que deu 2 gravatas para o filho, e quando ele foi para uma grande apresentação, ele estava vestindo uma das gravatas, e aí a mãe, desconsolada na primeira fila, você não gostou da outra? Então o Flávio evitou o problema, ele veio sem gravata, mas nós sabemos também que por trás de grandes nomes existem projetos, e assim como ele é fruto de um projeto, de uma educação que ele recebeu na casa, os pais que investiram muito sempre ao lado nessa educação, e com certeza também nesse aspecto a gente pode se inspirar pela família, não só o Flávio, mas por todos os filhos e netos que vocês construíram. Então, Flávio, queria agradecer. A gente sabe que a tua agenda não é fácil, já estamos alguns meses conversando sobre essa data, e gostaria de convidar você aqui para dividir um pouco da tua experiência e da tua sabedoria. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo. Prazer, Flávio Pripas. Essa para mim vai ser um bate-papo diferente. Eu nunca falo que eu faço palestra, eu falo que eu faço bate-papo, mas vai ser diferente porque eu tenho vergonha que minha mãe e meu pai estão aqui e minha irmã também. Então assim, é complicado quando os pais estão aqui. Principalmente aqui na escola, se eu falar uma besteira eu vou ficar de castigo em casa. Mas enfim, é um prazer estar aqui hoje e me convidaram para falar sobre inovação, que é uma área que eu venho estudando, eu venho atuando há mais de 10 anos. E, como eu falei, eu gosto muito mais de fazer um bate-papo do que fazer uma palestra. Se vocês deixarem, eu vou ligar o play, vou falar aqui 1 hora, não vou dar tempo de ninguém falar nada, mas acho que qualquer coisa que vocês queiram interagir, ou queiram saber mais, ou tenham alguma dúvida, levanta a mão, vamos tentar conversar. Porque eu trago um tema que para mim, às vezes, ele é muito comum, porque é um mundo que eu vivo esse mundo nos últimos mais de 10 anos, mas às vezes é um mundo que está um pouco distante da maioria das pessoas que talvez estejam aqui. E eu gosto de fazer algumas provocações nesse bate-papo.
Eu gosto de fazer algumas provocações e que são provocações que às vezes estão na nossa frente que a gente não tem nem tanta noção. Sempre quando eu começo a falar de inovação, eu gosto de começar a falar de inovação mostrando esse vídeo. E eu gosto desse vídeo por um motivo muito simples, que ele não significa nada. E esse é um bom motivo. Só que ele mostra um conceito, que é um conceito que está cada vez mais presente nas nossas vidas. Ele mostra o conceito de velocidade, que o mundo está mudando cada vez mais rápido. E a gente, em alguns momentos, a gente tem que abraçar essa mudança. Esse foi um vídeo que o pessoal recebeu no WhatsApp. Eu coloquei aqui porque ele é legal, parece que está em 3D. Mas enfim, por que o mundo está mudando cada vez mais rápido? E qual que é esse mundo que mostra que o mundo está mudando cada vez mais rápido? Vou fazer uma pergunta. Quem aqui pediu táxi colocando o dedo para frente no último mês? Levanta a mão. Uma pessoa, duas pessoas, 3, 4... Até que teve bastante gente. Quem aqui não se lembra de pedir táxi colocando o dedo para frente? Levanta a mão. Um pouquinho mais. Oi? Segunda pergunta. Não, quem não lembra de táxi colocando o dedo para frente? Os aplicativos de táxi, eles mudaram o mundo. Nas grandes cidades ao redor do mundo, as pessoas, está sendo cada vez mais raro as pessoas pedirem táxi colocando o dedo para frente. E quando eu falo que o mundo está mudando muito rápido, ele está realmente mudando muito rápido, essa mudança de comportamento da sociedade global, ela só tem 4 anos. Antigamente, demorava para que novas tecnologias impactassem na nossa vida. Hoje em dia, esses aplicativos eles entram tão rápido no nosso bolso, provavelmente todo mundo aqui carrega um desse no bolso, que tem impacto muito intenso na nossa vida, muito rápido. Vocês devem ter ouvido falar já da Lei de Moore. O Gordon Moore, fundador da Intel Capital, no final da década de 60, ele enunciou, fez o enunciado da sua lei, que ele falava que o poder de processamento dos computadores dobrava a cada 18 meses e o custo de você produzir aqueles processadores era dividido pela metade a cada 18 meses. E essa lei está valendo desde a década de 60, está valendo até hoje, e isso dá aquilo que a gente chama de crescimento exponencial, uma mudança exponencial na sociedade. Aqui eu trago alguns exemplos. Geração de energia com célula fotovoltaica, há 30 anos atrás custava dezenas de dólares, hoje em dia custa centavos de dólares para você fazer geração de energia com célula fotovoltaica. Você fazer uma gravação como essa, há 10 anos atrás, você iria gastar no equipamento $100 mil para comprar um drone. Hoje em dia você gasta $100 e você consegue comprar um equipamento que consegue fazer uma gravação como essa. Um exemplo também que vai ter um impacto enorme na vida das pessoas é esse. Primeiro mapeamento genético do genoma humano que foi feito no começo dos anos 2000 custou quase $3 bilhões. No ano passado foi lançado um chip que dá exatamente o mesmo resultado, aquela sequência ACGT, todo o genoma humano, é um chip que custa $10 para dar o mesmo efeito. E os exemplos que todo mundo comenta nas empresas, que você tem a maior empresa de transporte que não tem nenhum carro próprio, que é o Uber, você tem uma das maiores empresas de hospedagem que não tem nenhum apartamento próprio, que é o Airbnb, todos os exemplos que vocês já devem ter ouvido falar, estou sendo repetitivo, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo que não tem nenhuma antena, WhatsApp. Há 10 anos atrás, quando as grandes empresas elas queriam se reinventar, elas falavam, eu não quero ser a próxima Kodak, eu não quero ser a próxima Nokia. Kodak era a grande líder de mercado, hoje em dia ninguém mais conhece ela. Nokia, grande líder de mercado, hoje em dia ninguém mais conhece ela. Hoje em dia todo mundo fala, eu quero ser o próximo Uber, eu quero ser o próximo Airbnb, eu quero ser o próximo WhatsApp. E o exemplo que eu mais gosto, que é o exemplo do Netflix, que é uma empresa de 22 anos de história, que está mudando o mundo 5 vezes seguidas, só em 22 anos de história. Deixa eu ver se eu vou contar a história da Netflix aqui inteira ou se não precisa. Quem aqui sabia que a Netflix começou entregando DVD pelo correio para as pessoas? Levanta a mão. Super pouca gente. Legal. Vou contar a história da Netflix, que é uma história que eu acho fascinante. E é uma empresa, eu não achei nenhum outro exemplo de uma empresa que em tão pouco tempo, 22 anos de história, conseguiu mudar o mundo de forma tão intensa como a Netflix. Netflix começou a história deles em 1997. Quem aqui já pagou matrícula para ter o direito de alugar um filme numa videolocadora? Levanta a mão. Legal. Quem aqui já pagou mais caro para alugar lançamento? Levanta a mão. Quem aqui já pagou mais barato para alugar catálogo?
Quem aqui já pagou multa por ter devolvido o filme atrasado? Quem aqui já pagou multa por não ter rebobinado o filme? Quem aqui não entendeu o meu exemplo, levanta a mão. Obrigado. Obrigado. A sua mãe explica depois. E se ela te falar que ela rebobinava com caneta Bic, tá errado. Porque caneta Bic era só pra fita cassete, não era pra VHS. Como assim? Caneta Bic também não sabe o que é? Tudo bem, depois tem que contar. Em 1997, o cenário ele era totalmente diferente. A gente pagava matrícula para ter o direito de alugar um filme numa videolocadora. Você pensa nisso hoje, é completamente inconcebível você pagar matrícula para ter o direito de consumir um serviço, de consumir um produto. Só que Netflix começou em 1997, fazendo uma inovação disruptiva. A gente ouve muito falar de inovação disruptiva. Eu vou contar 5 vezes que a Netflix fez uma inovação disruptiva. Em 1997 foi uma inovação disruptiva no modelo de negócio. A Netflix pegou um modelo de negócio de assinatura, eles não inventaram o modelo de negócio de assinatura. Na internet, no Wikipedia, pelo menos está dizendo que o modelo de negócio de assinatura foi inventado no Velho Oeste para assinatura de leite, depois assinatura de gelo, depois teve livro, jornal, revista, mas a Netflix pegou o modelo de assinatura para consumo desse tipo de conteúdo, para consumo de filmes. Como que funcionava a Netflix em 1997? Você assinava o Netflix pelo correio, você recebia na sua casa um catálogo em papel. E a assinatura, você escolhia se você podia consumir 3 ou 5 ou 7 filmes. Vamos dizer que você escolhesse um pacote de 5 filmes. Você recebia um catálogo e você marcava naquele catálogo qual era o primeiro filme que ia assistir, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E devolvia pelo correio. Daí, 1 dia depois, 2 dias depois, você recebia o primeiro filme pelo correio, podia ficar com ele quanto tempo você quisesse. Era um DVD que vinha no envelope super bonitinho. 97 foi justo na mudança de VHS para DVD. Você podia ficar com aquele primeiro DVD quanto tempo você quisesse e devolver pelo correio. Devolver pelo correio primeiro, você recebia o segundo. Podia ficar quanto tempo você quisesse, recebia e devolvia o segundo, recebia o terceiro. Podia ficar quanto tempo quisesse, devolvia o terceiro, recebia o quarto. E assim sucessivamente. Tem um gráfico muito legal que mostra a receita de uma empresa chamada Blockbuster, que alguns de vocês devem se lembrar, que era a grande líder de mercado de consumo desse tipo de conteúdo por aluguel. Em 1997, receita na casa de bilhões de dólares. Receita da Netflix em 1997 estava em 0. 6 anos depois, as curvas se encontraram. Na verdade, quem foi procurar foram 9 anos depois, mas enfim. Mas 6 anos depois, as curvas estavam muito próximas. Mas 4, 5 anos depois, o que aconteceu? A receita da Blockbuster foi para 0, a receita da Netflix foi para bilhões de dólares. Primeira vez que eles mudaram o mundo. Inovação disruptiva em modelo de negócio. Modelo de negócio de assinatura para consumo desse tipo de conteúdo. Segunda vez que eles mudaram o mundo foi 2007, 10 anos depois que eles já eram uma empresa, que eles já estavam operando. Tem alguma coordenadora aqui? Quem é coordenadora aqui de educação? Você? Como você se chama? Desculpa. Seu nome, desculpa. Mônica. Alguém que você conhece já fez pirataria de música, download ilegal de música? Eu não estou perguntando se você, mas alguém que você conhece? Se não, eu vou perguntar, alguém aqui já fez pirataria de música? Não, não vou perguntar. Mas enfim, conhece, né? Um amigo. Sempre, eu gosto de perguntar, às vezes, quando eu estou em empresa, eu gosto de perguntar para o diretor jurídico. Ou para o diretor de auditoria. É super legal. Mas enfim, Mônica, 2007. A pessoa que você conhece quando fazia pirataria de música, download ilegal de música em 2007, quanto tempo demorava? Você tem ideia? O amigo contou? Alguém tem algum amigo que contou? Fabino, algum amigo te contou? Demorava muito tempo? Música 5 minutos. Oi? Demorava 5 minutos, provavelmente. Não, 5 minutos não, meia hora em 2007, meia hora. Uma música, meia hora. Um amigo te contou. O amigo contou, é. Não, eu fazia pirataria de música. Meus pais estão aqui, eu falo na frente deles. Mas enfim. Vai descobrir um monte de coisa errada. Mas enfim, 2007. Arquivo de música era um arquivo de 3, 4 mega. Ainda é um arquivo de 3, 4 mega. Ele demorava meia hora para chegar no seu computador quando você fazia pirataria de música em 2007.
O Netflix começou a estudar um site que tinha sido lançado 2 anos antes, que era um site que tinha clipes em vídeo de até 1 minuto de duração. Só que arquivo de música tem esse tamanhinho, 3 mega. Um clipe de vídeo de 1 minuto tem 300 mega, 100 vezes mais, é muito maior. E era um site que tinha sido lançado 2 anos antes, em 2005, que só tinha vídeo de até 1 minuto de duração, sempre era bebezinho fazendo gracinha, o gatinho pulando. Um site que ninguém conhecia chamado YouTube. E o Netflix falou, será que eu consigo pegar essa tecnologia desse tal de YouTube, tecnologia de streaming de vídeo? O que faz streaming de vídeo? Pega um arquivo grande, corta em pedaços pequenos, distribui aqueles pedaços ao redor do mundo e a tecnologia faz com que os pedaços cheguem na ordem na sua casa para você não ver o final do vídeo antes do começo. A Netflix começou a estudar esse site, que ninguém conhecia, chamado YouTube, e falou, será que eu consigo usar essa tecnologia, em vez de distribuir vídeos com até 1 minuto de duração, eu não posso distribuir vídeos de 1 hora, um capítulo de uma série de 2 horas com qualidade pela internet? Netflix anunciou isso em maio de 2007, as ações da Netflix que já eram negociadas em bolsa caíram mais do que 10%, porque ninguém acreditava que era possível usar aquela tecnologia para distribuir esse tipo de conteúdo. Netflix teve que pegar dinheiro do próprio caixa e construir rede de fibra ótica, começando em Nova York e São Francisco, para os primeiros assinantes do serviço de streaming, e foi a segunda vez que eles mudaram o mundo. Uma inovação disruptiva em modelo de distribuição. Mesmo conteúdo, mesmo produto distribuído num canal diferente. O primeiro canal era um envelope com DVD dentro, o segundo canal era uma rede de fibra ótica chegando direto no seu computador. Segunda vez que eles mudaram o mundo, inovação disruptiva em modelo de distribuição. Primeira vez, 97, inovação disruptiva em modelo de negócio. Segunda vez, 2007, inovação disruptiva em modelo de distribuição. Terceira vez, 2013. A partir do momento que a Netflix estava entregando conteúdo via streaming, ele sabia exatamente quem estava consumindo o quê. Se era homem, se era mulher, se era criança, se era adulto, se morava na praia, se morava no campo, quais eram os gostos dos seus clientes, dos seus usuários, dos seus consumidores. A tese que a Netflix levantou foi, será que em vez de eu comprar conteúdo de terceiro, eu não posso produzir meu próprio conteúdo me baseando naquilo que o meu cliente, que o meu usuário, que o meu consumidor ele quer consumir? A Netflix começou a pesquisar na base de dados deles. Eles perceberam que tinha um ator que todo mundo gostava, isso em 2011, mas foi lançado em 2013, um ator chamado Kevin Spacey. Hoje em dia ninguém mais gosta dele, vocês pesquisam por quê. Eles viram que tinha a trama política, que era um negócio que todo mundo gostava, começaram a produzir uma série em 2011, que foi lançada em 2013, chamada House of Cards, que foi um super de um sucesso. Nos últimos 4 anos, na premiação Golden Globe e no Emmy Awards, que são as premiações de séries de TV, Netflix, Amazon Prime e Hulu, e agora até YouTube e a Apple, eles estão ganhando mais do que 90% dos prêmios. 90% dos prêmios. A HBO, que é um produtor de conteúdo tradicional, está perdendo para a Netflix, Amazon Prime e os outros por causa disso. Que foi a terceira vez que eles mudaram o mundo. Uma inovação disruptiva em modelo de desenvolvimento de produto. Desenvolvimento de produto baseado no conceito que talvez vocês já devem ter ouvido falar, chamado Big Data. Em dados, aquilo que você conhece do seu cliente, do seu usuário, do seu consumidor. Então, a primeira vez que eles mudaram o mundo, 97, inovação disruptiva em modelo de negócio. Segunda vez que eles mudaram o mundo, 2007, inovação disruptiva em modelo de distribuição. Terceira vez que eles mudaram o mundo, 2013, inovação disruptiva em modelo de desenvolvimento de produto baseado em Big Data. Quarta vez que eles mudaram o mundo, está em andamento agora. Crianças de 4, 5, 6 anos, 7, quando vão assistir alguma coisa na TV, assistem via streaming. Crianças de 9, 10, 11 anos já assistiram televisão, mas migraram para streaming. E antigamente, a gente falava que mudança na sociedade global acontecia em ciclos geracionais. Hoje em dia a mudança ela é tão intensa, ela é tão rápida que não é mais ciclo geracional. A gente consegue apontar para uma idade que é 8 anos. Crianças de 8 anos são ponto de inflexão de conhecer ou não uma tecnologia chamada televisão. Alguém aqui tem filho de 4, 5, 6 anos que assiste via streaming e não conhece o que é televisão? Televisão significa uma caixa preta que ela senta na frente da caixa preta e a caixa preta fala para ela o que ela vai assistir. Você se identifica com isso ou não? Mais ou menos. Mas qual que é a idade dos seus filhos?
6. Crianças acima de 8 anos conhecem televisão, mas migraram para o streaming. É a 4ª vez que a Netflix mudou o mundo. Uma inovação disruptiva em programação cognitiva. Por conta da Netflix, do YouTube, do Apple TV, NetNow e outras tecnologias de streaming, a sociedade global está sendo acostumada a consumir o conteúdo que quer, na hora que quer, na tela que quer. E isso para as escolas é um desafio enorme. Porque a escola, um dia eu dei uma palestra, tinham 500 donos de escola, e a gente discutiu muito esse assunto. A escola, como a programação cognitiva da sociedade global está mudando de consumir o conteúdo que quer, na hora que quer, na tela que quer, se a escola de alguma maneira não está se preparando para fornecer o conteúdo que o aluno quer, na hora que ele quer, na tela que ele quer, em algum momento vai perder aquele aluno. Porque isso é uma mudança de programação cognitiva. É uma mudança muito intensa, uma mudança que está acontecendo em escala na sociedade global. 5ª vez que a Netflix mudou o mundo, gestão de pessoas. Netflix, ela não desenvolve pessoas. Ela não contrata estagiário, ela não faz programa de trainee. A Netflix ela tem uma cultura única que a gente precisa estudar, porque alguma coisa de bom eles estão fazendo, eles estão dando certo de alguma forma. A Netflix ela só contrata a melhor pessoa do mundo, ela tem uma cultura de excelência, onde ela só contrata a melhor pessoa do mundo para resolver o desafio de negócio que ela tem. A melhor pessoa do mundo. A pessoa já tem que ir pronta para trabalhar na Netflix. Todo ano, todos os funcionários da Netflix, eles têm que ir para o mercado, fazer entrevista, tentar conquistar um novo emprego. Se recebe uma proposta nessas entrevistas, a Netflix vai lá e cobre a proposta. Se o funcionário da Netflix não recebe uma proposta todo ano, a Netflix vai lá e demite aquele funcionário. Por quê? Porque se o funcionário não é bom para o mercado, se ele não é o melhor funcionário, a melhor pessoa para realizar aquele desafio, aquele trabalho, ela não é boa para a Netflix. Tão simples quanto isso. 5ª maneira que eles mudaram o mundo, uma inovação disruptiva em modelo de gestão de pessoas com excelência. Não é toda empresa que precisa fazer dessa maneira, aliás, tem muita crítica conforme o modelo de gestão da Netflix, mas por que eu trago esses assuntos à tona? Porque essas empresas, as startups, elas pensam de uma maneira diferente e elas estão mudando o mundo. Só que elas estão mudando o mundo de uma forma tão intensa e tão rápido, que se a gente, no mínimo, não estudar o que elas estão fazendo, é muito possível que nós vamos ficar muito para trás nesse processo. Oi? Você diz agora, nesse último exemplo, está mudando o mundo. Talvez só ela está fazendo. Hoje ainda não mudou nesse sentido dessa 5ª transformação, não? Eu uso isso como exemplo porque a gente está usando como inovação disruptiva, tá? Para mim, quando mudar o mundo, a questão da programação cognitiva das pessoas consumirem o que elas querem, na hora que elas querem, na tela que elas querem, é um movimento irreversível, que efetivamente está mudando o mundo, não é só a Netflix, como são outras empresas que estão no segmento também. Os outros exemplos são muito inovações disruptivas que a Netflix colocou no mercado e que causaram uma ruptura muito grande. Essa ruptura em modelo de gestão de pessoas, se você vai em empresas de Israel, que é um exemplo que está muito próximo para a gente, você vai em empresas do Vale do Silício, a excelência é algo que está na pauta muito mais do que empresas brasileiras. E é algo que a gente tem que usar como exemplo. Aqui no Brasil, e isso é uma coisa que eu trabalho bastante contra, a gente ainda tem uma cultura de que a média está bom. Em outros mercados a média não está bom, a média é medíocre. E é o que a Netflix ela traz para o mercado. E eu acho que, como instituição de ensino, a gente tem que mostrar para os nossos alunos, tem que mostrar para os nossos filhos que a média não é boa, não. Talvez a gente tenha que sempre buscar mais. Mesmo porque eu vou falar de China um pouquinho depois, a China é assustadora em relação a isso. E eles têm um conceito de excelência que é diferente da cultura ocidental, que a gente tem que ir atrás. Aliás, o meu filho estuda no Aleph Peretz. Eu fui chamado pela coordenadora que eu estou puxando muito ele. Mas eu vou continuar puxando, porque eu acho que está certo. Mas enfim, questão de que a gente vai se adaptar. Acho que os pais sempre acham que
o que estão fazendo com os filhos. Mas eu gosto desses exemplos. Oi? Estatisticamente isso não se mantém. Você não tem excelência em todas as coisas. Não, Nem não tem. tudo pode ser excelente. Não tem, mas a busca por excelência, eu acho que é um conceito extremamente importante. O alcance da excelência, se você busca excelência, nunca vai chegar na excelência, e essa é uma discussão filosófica muito legal para a gente ter. Mas a busca da excelência, a jornada, é um negócio legal. Hoje em dia, eu convivo muito com empresas, empresários, fundadores de empresas e as suas respectivas equipes. É muito nítido quando você tem eu vou chamar de founder, que é um fundador de uma startup. Quando o fundador de uma startup, ele é inquieto e ele tenta sempre buscar a excelência, nem que ele não tenha as melhores pessoas do mundo trabalhando naquilo, porque não dá para ter, é uma utopia ter sempre as melhores pessoas trabalhando para você. A Netflix consegue isso porque ela talvez é única, e ela não consegue porque tem um monte de gente insatisfeita lá dentro, mas essa é outra história também. Exatamente. Mas é muito nítido quando você tem um founder de uma startup, um fundador de uma startup, ele prezando pela excelência, ele tendo aquela inquietude, ou ele sendo alguém que está sempre tentando puxar o time para fazer mais, o time ele acaba fazendo mais. É nesse ponto que eu fico bastante. E eu acho que em algumas empresas a gente se acostuma a ficar na média, o que não é muito legal. Principalmente em grandes empresas, quem trabalha em grande empresa. O executivo que trabalha em grande empresa, se ele entrega a média, se ele não se preocupa, se ele não desafia status quo, se ele não faz nada além daquilo que pedem para ele fazer, ele vai ganhar 100% do bônus dele no final do ano. Se ele faz a mais, ele tem um incentivo errado. Se ele faz a mais, muitas vezes, se ele faz a mais com uma boa intenção, mas dá errado, ele vai para trás. Ele não é promovido. Ele não é contrária para a gente inovar no mundo, que a gente tem que lutar contra. Mas lutar contra é difícil, não é fácil, não é trivial. Alguém tem alguma pergunta nisso? Que agora porque lutar contra. Oi. Eu só queria complementar o que você falou e falar que também agora as empresas estão procurando qualidade nos produtos. Estão querendo atender o cliente, certo? Com qualidade, tá? Então, essa excelência que você falou das pessoas, juntamente com a qualidade dos produtos, que vai pôr ela mais no mercado. Eu acho que o jogo hoje está tão competitivo que qualidade ele é um atributo básico dos produtos. Você tem que ter qualidade, que não era algum tempo atrás, mas você tem que ter qualidade, mas você tem que talvez dar um passo além. E é muita tentativa e erro para dar esse passo além, que é o que eu vou começar a falar agora. O mundo está mudando hoje por conta tem todas essas inovações, tem tudo isso acontecendo hoje, e a forma de pensar, e até o que a gente tem que passar para os nossos filhos ou numa escola, ela acaba sendo um pouquinho diferente do que a forma tradicional. Oi? O que significa na prática buscar excelência? É estudar? É estar 10 horas por dia estar lá estudando? É você escolher uma empresa onde você vai ter esse contato com pessoas que também são excelentes? Como é que é essa busca pela excelência no dia a dia do aluno, da pessoa? É tudo isso junto, ao mesmo tempo, e com um componente que você não comentou. É você tentar e se dar o direito de experimentar, de testar, de errar, de fazer de novo, de fazer um processo que ele seja evolutivo. Que é exatamente o que eu vou falar agora. Contando um pouquinho da minha história, eu comecei minha carreira trabalhando com meu pai, como estagiário, numa empresa de tecnologia. Eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de programar. Aliás, antes de entrar nisso, vou fazer um comentário que talvez eu esqueça depois. Tudo isso que eu contei antes, aqui eu tenho, por exemplo, um vídeo. Eu fiz uma viagem para a China em maio desse ano. E eu fui visitar o Alibaba, que é um dos grandes líderes de e-commerce lá na China. Esse daqui é um vídeo do depósito do Alibaba, que não tem gente lá. É tudo robô fazendo a distribuição dos pacotes. Mas enfim, antes de eu entrar na minha história, antes de eu entrar no mindset, ou como que tem que pensar para acompanhar o que está acontecendo no mundo, eu vou fazer um comentário. Eu sempre fui uma pessoa de tecnologia. Eu sempre fui taxado de nerd e antes era uma ofensa, hoje é um elogio e eu quero que meu filho seja nerd. Total. O mundo, tudo isso que eu mostrei, todos esses exemplos, eles têm uma coisa em comum.
Todos esses exemplos, eles foram impactados por empresas que estão usando tecnologia para resolver problemas reais, do mundo real, e para criar soluções com potencial de escala. Uma startup, qual que é a definição de uma startup? Uma startup ela é uma empresa que resolve um problema real, do mundo real, e cria soluções com potencial de escala. Escala no mundo, para você resolver o problema real do mundo real e criar solução com potencial de escala, escala no mundo você só consegue de duas maneiras. Ou com muito dinheiro ou com tecnologia. Não existe no planeta Terra outra maneira de você resolver o problema real, do mundo real, e criar soluções com potencial de escala. Ou é com dinheiro, ou é com muito dinheiro ou com tecnologia. E a tecnologia tem esse potencial de, às vezes, você sozinho você resolver um problema grande do mundo e fazer algo que vai fazer a diferença no mundo. Todas as empresas, todos os exemplos que eu mostrei antes, eles têm essa coisa em comum, que são empresas que usam tecnologia para resolver o problema real, do mundo real, criar soluções com potencial de escala. E se eu pudesse falar uma outra coisa hoje, é tão importante quanto aprender português, inglês, hebraico, aprender programação. Porque o mundo está sendo redefinido por programação. E daí as crianças, essa nova geração, ela tem duas opções. Ou ela vai ajudar a desenhar os algoritmos que estão redefinindo o mundo, ou ela vai ser redesenhada por esses algoritmos que outros estão escrevendo. Então, assim, eu acho uma das coisas mais importantes do mundo, como falar português, como falar inglês, como falar hebraico, como falar qualquer idioma, saber falar programação. Mas, enfim, fechando esse parênteses, contando um pouquinho da minha história. Eu comecei minha carreira numa empresa brasileira relativamente pequena, que era do meu pai. Aquela empresa começou a crescer. A empresa foi comprada por uma empresa americana. A empresa americana foi comprada por um banco, pelo JP Morgan. Eu, com 29 anos de idade, eu assumi como CIO do JP Morgan aqui no Brasil. 29 anos, CIO do Banco Internacional, até saiu no jornalzinho. O VP mais jovem da história lá do JP Morgan, uma empresa super tradicional. Deu tudo errado, eu não entendia nada. Não dá para com 29 anos você ser CIO do banco. Você não tem o jogo de cintura, você não sabe fazer a política que é necessária num ambiente como esse. Eu fui para o Credit Suisse quando eles compraram a Redding Grifo para ficar no lugar do Renato. Renato Steiner, também da comunidade, começou na Redding Grifo como estagiário, virou CIO depois de 12 anos, e eu fui lá fazer um processo de transição com ele de 1 ano, ficar no lugar dele, para profissionalizar a equipe de tecnologia do Credit Suisse Redding Grifo. E o que acontece? Eu estava trabalhando com o Renato, a minha esposa ficou muito amiga da esposa do Renato, e elas queriam abrir uma loja de roupa. Minha esposa é a Marcela, a esposa do Renato é a Karen. Elas queriam abrir uma loja de roupa e a gente não sabia abrir uma loja de roupa. A gente nunca tinha trabalhado com moda, muito caro abrir uma loja de roupa. E a gente falou para as esposas, olha, em vez de abrir uma loja de roupa, eu e o Renato, a gente tem a mesma formação, tecnologia. Os dois eles se formaram em ciência da computação e depois fizeram MBA em administração. Mesma coisa. A gente falou para as esposas, vamos fazer um site na internet para vocês cuidarem, em vez de abrir uma loja de roupa, porque site a gente sabe fazer. A gente gosta de brincar, de programar. Quem é programador, sempre programa. Eu programo até hoje. Hoje de manhã eu estava programando, por exemplo. Adoro. Daí a gente falou para as pessoas, vamos fazer um site na internet para vocês cuidarem, em vez de abrir uma loja de roupa, porque a loja de roupa é muito cara. E a gente fez um site na internet, onde você podia pegar qualquer imagem de qualquer loja da internet, você pegava uma imagem daquela loja, você podia combinar aquela imagem num look, e você podia clicar em qualquer peça desse look e ir para um site onde você podia comprar aquela peça. E a gente fez isso em 4 finais de semana em 2008. A gente colocou o site no ar em 18 de agosto de 2008. E 2008 era um outro ponto de inflexão da sociedade global, onde o modelo de pensamento, o modelo cognitivo estava sendo reprogramado. A autoexpressão é o novo entretenimento. Essa frase, ela resume uma mudança de comportamento da sociedade global dos últimos 12, 13 anos. A autoexpressão, 15 anos talvez para os mais conservadores. A autoexpressão é o novo entretenimento. Há 500 anos atrás, ou talvez na época do templo, para a gente se divertir, a gente aqui no templo, que era quando tinham as grandes festas, onde tinha feira, onde tinham os encontros, onde a sociedade ia discutir os grandes problemas da sociedade. Antes da prensa de Gutenberg, as pessoas elas iam nas igrejas, nos templos, nas sinagogas para se divertir. Curiosamente, o dia da reza era o mesmo dia que tinha feira,
Em alguns lugares era o mesmo dia que tinha a execução pública, quando as pessoas eram condenadas, e isso é história. Você tinha aqui naquele lugar para receber conteúdo. Depois que teve a prensa de Gutenberg, a gente começou a consumir conteúdo de outro formato. A gente começou a consumir livro, revista, jornal, cinema, rádio, televisão. A sociedade global sempre consumiu conteúdo, recebeu conteúdo. Só que com o advento das redes sociais, e esse processo tem 10, 15 anos, pela primeira vez a humanidade tem a ferramenta na mão para produzir conteúdo, distribuir conteúdo, receber feedback daquele conteúdo e com aquilo se divertir também. Tem um monte, às vezes eu faço brincadeira, quem que tem uma conta de Instagram? Quem que já postou no Insta uma foto de um prato bonito de um restaurante bacana que foi jantar? O pessoal levanta a mão. Quem que já postou no Insta uma foto dos pés com a praia ao fundo? O pessoal levanta a mão. Mas no final das contas, quando as pessoas fazem isso, elas estão se divertindo, elas estão criando conteúdo, distribuindo conteúdo de escala, recebendo feedback daquele conteúdo para que eu se divertindo também. Isso mudou a regra do jogo no mundo completamente. O meu site que eu fiz, eu e o Renato, que nós fizemos para as esposas, para a Marcela e para a Karen, em 4 finais de semana, um site que a gente colocou no ar em 18 de agosto de 2008, e a gente mandou e-mail para a família. Eu lembro que a Lu, acho que foi a conta número 3 ou 4. Então assim, a gente mandou e-mail para a família. No começo, como aquele site andou de lado no final de 2008, no começo de 2009, algo que a gente tinha gasto 4 finais de semana para fazer, 0 dinheiro, o site estava atraindo 30 mil pessoas novas por dia, meio milhão de pessoas por mês. É gente pra caramba. Gastando 0. Final de 2008, auge da crise do mercado financeiro, a gente trabalhava no Credit Suisse, Hedging Brief, super conceituada, mas o mercado estava implodindo. E eu e o Renato, de repente, a gente tinha um site nas mãos que estava atraindo meio milhão de pessoas por mês. Gente pra caramba, a gente nem sabia o que era aquilo. E a gente foi se reunir no final de semana no sítio do Renato para ver se valia a pena a gente seguir para frente com aquele site. A gente aprendeu na escola, na faculdade, ou depois no mercado como executivo, que quando você vai começar um negócio novo, você tem que fazer um business plan, você tem que fazer um plano de negócio. Você tem que colocar no papel qual que é a sua visão, missão, valor, qual que é o seu ambiente externo, o seu ambiente interno. Fazer uma matriz SWOT. Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Fazer os 4 P's do marketing. Qual que é o seu produto, preço, praça e promoção. Eu e o Renato, a gente não tinha subsídio absolutamente nenhum para fazer um plano de negócio daquele site que a gente tinha criado em 4 finais de semana para as esposas. Absolutamente nenhum. A gente nunca tinha trabalhado com rede social, a gente tinha criado uma rede social. O termo rede social não existia em março de 2009, quando a gente foi no sítio do Renato para discutir esse assunto. O termo rede social só começou a ser utilizado no final de 2009, que o Facebook entrou no Brasil em maio de 2009, aqui era março de 2009. O termo que era utilizado naquela época era comunidades por conta do Orkut, talvez alguns de vocês devam se lembrar. A gente nunca tinha trabalhado com moda, o nosso site era um site de moda. Eu brinco que é só olhar para mim que dá para perceber que eu não entendo nada de moda, eu não vim de gravata, então assim, é complicado. A gente nunca tinha trabalhado com marketing digital, a gente nunca tinha trabalhado com nada, a gente não tinha subsídio nenhum para fazer um plano de negócio. Só que a gente decidiu ir para frente mesmo assim. Picou aquele inseto do empreendedorismo, que eu nem sabia o que era empreendedorismo, não sabia o que era startup, o termo startup não era muito utilizado em 2008. A gente falou, olha, tem alguma coisa aqui, vamos tentar. A gente fez um documento entre nós dois, que era um documento, que a gente abriu um documento que a gente chamou plano de negócio.doc. Na época não tinha nem docx, para quem entendeu o que eu disse. Mas a gente não conseguiu sair da primeira linha do plano de negócio.doc. A gente fechou o documento plano de negócio.doc e a gente abriu um outro documento que eu tenho guardado até hoje, que a gente chamou de regras do jogo.doc. Esse a gente conseguiu fazer. Regras do jogo.doc era um documento entre eu e o Renato, falando quanto dinheiro que eu ia colocar do bolso para ver se aquele negócio podia dar certo ou não, quanto dinheiro eu ia colocar do bolso, o que ia acontecer se eu, depois de 6 meses, não quisesse mais fazer aquilo, o que ia acontecer se ele, depois de 6 meses, não quisesse mais fazer aquilo, e quanto tempo a gente ia esperar desempregado para nós sair de Chernobyl e não ficar muito desesperado. Que eu lembro que a primeira vez que eu contei para minha mãe que eu ia pedir a conta no banco, ela falou, Flavinho, não faz isso, pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente decidiu
ir pra frente mesmo assim. Não, você falou mais do que isso, é que eu não vou falar aqui que é chato. Mas enfim, meu pai se apoiou, você falou, não, vai lá, tenta. Mas ele te chamar, me é. Mas enfim. Você não quer que eu vá lá por você, eu faço por você. Quase minha mãe falou isso. Mas a gente decide ir pra frente mesmo assim. E eu fui conhecer 2 anos depois esse estudo da Sara Saravasti, que é uma estudiosa da Dartmouth University, que ao estudar vários empreendedores, vários inovadores, várias pessoas que desafiaram o status quo, que fizeram as coisas diferentes, que tentaram fazer algo que não tinha muito benchmark, que não tinha muito bem em quem se espelhar, ela estudando como essas pessoas se comportavam, ela acabou cunhando um termo chamado effectuation para tentar explicar como essas pessoas elas pensam. E essa escola de effectuation acabou virando praticamente minha filosofia de vida, hoje em dia, para a inovação. O effectuation se baseia em alguns pilares, sendo que nos primeiros pilares, a Sara Saravasti ela fala que o inovador, o empreendedor, alguém que quer desafiar status quo, alguém que quer fazer as coisas de uma maneira diferente, não planeja o sucesso daquilo que quer fazer, porque não conhece as variáveis para planejar o sucesso. É impossível você planejar o sucesso de uma inovação, porque se você está inovando, isso subentende que você não conhece onde você está indo. Como que você vai planejar o sucesso de algo que você não sabe exatamente qual vai ser o resultado? É impossível. A Sara Saravasti, ela mostrou que esses empreendedores, esses inovadores, quando eles tentam fazer uma coisa diferente, eles não planejam sucesso, eles planejam fracasso. E ela mostrou por A mais B, com vários casos, que todos os grandes empreendedores da história só tinham subsídio para planejar fracasso e não para planejar sucesso. É o conceito que ela chama de affordable loss, perda suportável. O quanto empreendedor e inovador está disposto a ir se tudo der errado. Porque a única variável que ele controla é o fracasso, não é o sucesso. Quanto que ele está disposto a ir se tudo der errado. É contraintuitivo. A gente não aprende na escola a planejar fracasso. É contraintuitivo. A gente não aprende na faculdade a planejar fracasso. É contraintuitivo. A gente não aprende como executivo a planejar fracasso. A gente sempre aprende a planejar sucesso. Só que o mundo hoje, ele é tão volátil, ele está mudando tão rápido, que é importante a gente ensinar para os nossos filhos a planejar fracasso. Filho, você tem uma ideia? Vai lá e faz. A única coisa que você tem que planejar é o que você está disposto a perder se tudo der errado. Às vezes é mais fácil do que parece, por mais que seja contraintuitivo. Para quem já não é criança, quem tem responsabilidade, quem tem conta para pagar no final do mês, se olha no espelho e define com você mesmo, o quanto você está disposto a perder ou a investir, você pode olhar pelos 2 ângulos, tempo e dinheiro, para ver se aquela sua ideia ela pode dar certo ou pode dar errado. Você fala, eu tenho 50 mil reais, eu posso ficar 6 meses desempregado, eu tenho ainda um pé de meia que vai me ajudar a comer em restaurante ou sair à noite no cinema, fazer alguma coisa de final de semana, e eu vou me dar esses 6 meses, tempo e dinheiro. Só que tem que ser pragmático. Chegou nos 6 meses, a sua ideia, ela não saiu do papel, ela não deu certo, para, vai fazer outra coisa. É planejar fracasso, é planejar affordable loss, perda suportável. Não é fundo do poço. Porque a pessoa jurídica, a empresa, sempre pode dar errado. Quem não pode dar errado é a pessoa física. A pessoa física nunca dá errado. Nós, seres humanos, a gente sempre consegue se reinventar. Por isso que esse conceito do affordable loss, perda suportável, eu acho ele tão bonito. Porque ele dá sempre o direito para a pessoa física se reinventar, para o indivíduo se reinventar, mas o projeto, a ideia, se ela dá errado, tanto faz. E é importante a gente ensinar, inclusive, nossos filhos a lidar com a frustração de ideias, ou inovações, ou empresas, ou produtos, ou serviços, ou o que quer que seja, ou um desenho, um projeto, pode dar errado, não tem problema nenhum dar errado. Se der errado, aprendeu muito, parte para a próxima. Alguém viu esse filme? É muito legal esse filme. Como você se chama? Léo. Como, Léo? Léo, eu vou contar o final desse filme para todo mundo. Daí só a pessoa que você já viu. Vou fazer um grande spoiler. Esse filme, para mim, ele é uma analogia perfeita da jornada de um inovador, de um empreendedor. É um filme que chama 127 Horas, é de um alpinista que sabe fazer uma trilha sozinho, uma trilha desconhecida. No meio da trilha cai uma pedra no braço dele. O alpinista tem 2 opções, ou ele corta o braço ou ele morre.
No final do filme ele corta o braço, ele não morre, ele até aparece alpinista lá no final. Já contei o final de todo mundo do filme, mas o filme é muito bom. Todo mundo que inova, não vale a pena assistir mesmo assim, o final é esse, todo mundo sabia que esse era o final. Ele não morre no final, ele corta o braço. Mas todo empreendedor, todo inovador é um alpinista que sabe fazer uma trilha desconhecida sozinho. Toda hora cai pedra no braço. Algumas horas você consegue desvencilhar o braço. Algumas horas você não consegue desvencilhar o braço. Algumas horas você tem que cortar o braço. E outras horas não basta você cortar o braço. Outras horas você tem que matar aquela pessoa jurídica, aquele projeto, aquela empresa, aquela ideia, porque ela não se provou viável dentro do seu affordable loss, sua perda suportável. E não tem problema nenhum você matar a empresa, a pessoa jurídica, o projeto, a ideia, porque você, como pessoa física, você consegue se reinventar e fazer uma outra coisa. Perda suportável é do indivíduo. Alguém aqui tem sociedade, ou já trabalhou numa sociedade? Vocês são em quantos sócios? Vocês são 2 sócios. Ser 2 sócios são 2 indivíduos. A perda suportável de um indivíduo não é a perda suportável do outro. Às vezes a ambição de um dos sócios é diferente da ambição do outro. Às vezes o estilo de vida de um dos sócios é diferente do estilo de vida do outro. Às vezes a família, ou o carro que quer ter, ou a casa que quer comprar de um indivíduo é diferente do outro. Perda suportável é do indivíduo. O que eu falo com toda empresa que está começando, os sócios têm que cada um ir para uma sala com espelho, se olhar no espelho, marcar no papel: eu, como indivíduo, minha perda suportável é essa para tentar essa ideia de negócio. Daí os 2 voltam, um conta para o outro e guarda aquele papel e vai embora, tenta fazer. Porque a partir do momento que você determina qual é a sua perda suportável, tudo que está acima daquela perda suportável é ganho. É ganho. E se você chega na perda suportável, você ainda tem fôlego para poder se reinventar. Os outros pilares do Effectuation, que eu gosto muito, o futuro é imprevisível, porque você está inovando. Se o futuro fosse previsível, você não estaria inovando, você estaria fazendo uma melhoria incremental. Você trabalha com os recursos que você tem na mão. Se aqui tivesse um monte de aluno, eu ia falar a seguinte coisa. No Brasil, no brasileiro, então até essa juventude que tudo fica muito fácil, vem muito fácil, é toda cheia de mimimi, para usar um termo simples que o pessoal usa no mercado. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, é difícil contratar, é difícil demitir, demora muito para abrir a empresa, demora muito para fechar a empresa, isso, aquilo. Isso é mimimi. Está cheio de empreendedor que quer, ou inovador que quer, simplesmente vai lá e faz o negócio acontecer. E trabalha os recursos que você tem na mão para o velho transformar limão numa limonada, e sempre através de parceria. Porque as parcerias, elas te ajudam a testar essas novas possibilidades que existem no mundo. Eu gosto de explicar Effectuation usando 4 pilares principais. O primeiro é perda suportável. A única variável que você controla quando você quer inovar, quando você quer desafiar status quo, quando você quer fazer uma coisa diferente, é a perda suportável. O quanto você está disposto a perder se tudo der errado. Eu conto exemplo em empresas, às vezes, da perda suportável. Você é um funcionário que teve uma ideia espetacular. O que você vai fazer? Conta para o seu chefe. Seu chefe não te deu atenção. Conta para o chefe do chefe não deu atenção. Manda um e-mail para o CEO. O máximo que vai acontecer se você fizer isso é você ser demitido. O máximo que vai acontecer. Mas é um favor você ser demitido se isso acontecer. Porque aquela empresa, ela está minando o seu potencial criativo, o seu potencial de criar novas coisas, o seu potencial de desafiar status quo, de fazer as coisas de uma maneira diferente, o seu potencial de mudar o mundo. Tem um aluno aqui na escola que deu uma ideia espetacular. Chegou para a coordenadora não deu atenção. Chegou para o diretor não deu atenção. Chegou, vai falar com o mantenedor. Tanto faz. O máximo que vai acontecer é que aquele aluno, sei lá, recebeu uma lição de casa a mais. A gente tem que ensinar as pessoas a tentar exercer a sua perda suportável. Porque o futuro é imprevisível. Como o futuro é imprevisível, você vai testar a possibilidade. E como o futuro é imprevisível, você vai testar a possibilidade. Você vai testar a possibilidade através de parcerias, porque as parcerias te ajudam a testar sempre novas possibilidades. Se tudo isso que eu falei parece uma grande besteira, parece estar muito longe, esse é um livro que eu recomendo para absolutamente todas as pessoas que trabalham em todos os mercados, em todos os níveis hierárquicos, fazendo todos os tipos de projeto. Porque esse livro, ele colocou esse conceito de Effectuation de uma maneira um pouco mais palatável.
e numa metodologia onde você pode executar absolutamente qualquer tipo de projeto em qualquer empresa, em qualquer lugar, em qualquer cenário. Eu absolutamente recomendaria vocês até colocarem esse livro. Aqui tem colegial, porque hoje em dia tem primeiro, segundo, terceiro colegial, ou Ensino mudou médio. isso? Ensino médio. Mas para mim isso daqui teria que ser leitura obrigatória. No terceiro colegial é o quê? Terceiro ensino médio. É terceiro do ensino médio? É a última. É a última? Tá. Para mim isso daqui teria que ser leitura obrigatória no terceiro ano do ensino médio, porque é uma forma de pensar projeto, onde você testa tudo que você quer fazer sempre muito próximo do seu cliente final, que é o que o mundo está exigindo hoje. O mundo hoje, se você não vai fazer um avião, se você não vai construir um prédio, por causa que tem gente lá dentro que você tem que ter muita segurança no projeto, tem que ser muito planejado nos mínimos detalhes, 99% dos outros projetos, você pode construir eles de forma iterativa, de um passo depois do outro. Você constrói, vamos dizer que você fala que você quer chegar do ponto A até o ponto B o mais rápido possível. Você primeiro pode fazer um patinete, depois você pode fazer uma bicicleta, depois você pode fazer uma moto, depois você pode fazer um carro, depois você pode fazer um avião, depois você pode fazer um avião supersônico. E em cada uma dessas etapas, você vai desenvolvendo seu produto e já vai entregando valor ao seu cliente final. O patinete já entrega valor para o seu cliente final, para o seu usuário, para o seu consumidor, para a sua parte interessada. Depois que você mudou do patinete para a bicicleta, é até melhor. Ele vai até gostar mais. Da bicicleta para a moto, vai gostar mais. Da moto para o carro, vai gostar mais. E assim sucessivamente. E esse livro ele dá um método para esse tipo de situação ele ser criada e economiza muito tempo. Por que as grandes empresas elas não são ágeis e elas estão perdendo o jogo para as startups? Porque o método que a gente é ensinado quando nós aprendemos gerenciamento de projeto, quando a gente vira executivo, voltando no que a gente estava falando antes, é que a gente tem que planejar o projeto para dar certo. Porque o nosso bônus só está atrelado se a gente entrega aquele projeto aquelas metas. E é um projeto que quanto maior o projeto for, mais poder a pessoa tem, o executivo tem dentro da empresa. Em projeto grande, às vezes leva 6 meses, 1 ano, 2 anos para ser planejado. Quando você acaba o planejamento depois de 6 meses, 1 ano, o mercado já não quer mais aquilo que você está planejando. E esse é um dos maiores motivos que as empresas estão perdendo o jogo para as startups, porque a startup não funciona assim. A startup ela funciona da seguinte maneira: o Uber, ou 99 Táxi, que vocês conhecem, o primeiro produto que ele colocou na mão das pessoas estava cheio de bug, estava cheio de defeito, não funcionava direito. Você chamava um táxi, ele não chegava onde você estava, ele chegava 3 quarteirões para o lado. Mas ele colocava na mão das pessoas para que as pessoas pudessem dar feedback e para que ele pudesse ir melhorando o produto todos os dias com o feedback das pessoas. E se vocês forem ver, todos os aplicativos que vocês usam, todos os serviços, produtos que vocês estão usando hoje no dia a dia, eles são assim. A cada semana tem uma funcionalidade nova, tem um bug que foi corrigido, tem uma coisa que fica um pouquinho melhor, e assim sucessivamente. Por quê? Porque é o tempo de velocidade que o mundo está exigindo. Mas aí vai aquela questão de você querer resolver o problema antes de ele acontecer. Isso acontece no planejamento. Isso acontece no planejamento, só que muitas vezes você trancado dentro de casa, você não sabe nem desenhar qual que é o problema para ser resolvido. Porque você só sabe qual que é o problema depois que você escuta as pessoas que estão sofrendo aquele problema para você resolver. E os executivos, ainda da velha geração, acham que eles têm que discutir entre todos para chegar a uma conclusão, porque senão não divide responsabilidade. Exatamente. Porque é muito mais cômodo. Porque quando você começa a escutar feedback das pessoas na rua, Você toma um erro na cabeça. você toma um erro na cabeça e é mais incômodo. E o que esse livro ele dá, ele tem em português também. O The Lean Startup é a versão em inglês, mas tem em português, chama Startup Enxuta. O método que ele traz é para você ir para a rua falar com o seu cliente final desde o primeiro momento, antes de você ter o produto. Você desenhar o produto de acordo com o feedback das pessoas. Você pode ter uma visão, a visão ela te direciona, te fala para onde você vai chegar, mas o desenvolvimento do produto é sempre próximo, sempre perto das pessoas. Fábio, Oi. na tua experiência, quanto importante foi a tua formação acadêmica para o teu sucesso? Formação acadêmica eu acho extremamente importante. Não só formação acadêmica, tudo que você tem como bagagem ao longo da sua vida é extremamente importante. Todos os valores que você vai somando.
Então, eu estudei em escola judaica a vida inteira. A escola judaica, ela te dá aquela questão de você realmente você se esforçar, o senso de comunidade, de você ter respeito, integridade, valores. A formação acadêmica me ajudou a estudar, a desafiar, a ter um pensamento um pouco mais sistemático. Eu era extremamente nerd, introspectivo, não conseguia nem olhar no olho de outra pessoa, de um outro ser humano. Eu fiz um MBA depois, uma pós-graduação na GV. Me ajudou a ser mais extrovertido, talvez. Então você vai acumulando. Eu sou completamente contra o que algumas pessoas falam. A formação acadêmica não é importante. Não, toda a bagagem que você tem na vida é extremamente importante. E eu acho que você é um acúmulo, você é uma soma de tudo que você passou na sua vida. Mais perguntas? E deu com a empresa da tua esposa? Oi? E deu com a empresa da tua esposa? Eu ia falar agora. É que eu não fui no próximo slide ainda. Deixa eu pegar outra pergunta antes de falar agora. Oi? Nossa, te lembra que a gente fazia o Blogspot, todas as pessoas podiam fazer o blog dele e fazer esse self-experience as an entertainment? O Blogspot ele é de 2007, final de 2006, começo de 2007. Mas Ele também pegou foi bem uma aquele ponto de experiência. inflexão, onde é uma ferramenta que deu poder para as pessoas produzirem conteúdo, distribuir conteúdo, receber feedback daquele conteúdo e com aquilo se divertir também. Mas por que hoje em dia o Blogspot já tá... Porque tem outras ferramentas, a comunicação, vamos lá, esse é um fenômeno que a gente vai ter que estudar um pouquinho mais para frente, tá? A comunicação está ficando cada vez mais volátil, mais informal e volátil. Antes do computador, a gente escrevia cartas, e as cartas eram elaboradas, elas tinham estrutura. A gente mandava a carta, a gente esperava a carta. Depois que veio o computador, a gente continuou escrevendo a carta no computador, só que em vez de ser escrita à mão, ela começou a ser digitada. Com o surgimento do e-mail, aquela carta que tinha aquela estrutura perdeu estrutura, ficou mais conciso, ficou mais pragmático, ficou mais direto. Depois que entrou rede social, aquele e-mail que tinha mais estrutura, a mensagem já começou a ser passada numa mensagem um pouquinho menor. Depois entrou o Twitter, que colocou o limite de 140 caracteres. Depois entrou o Snapchat, que falou, olha, a mensagem não é mais curta, a mensagem agora ela tem tempo de 24 horas. Depois entrou o Instagram, que não é mais nem escrito, é falado, é vídeo. Então esse é um processo de mudança da comunicação. E eu não sei ainda onde que isso vai chegar. E a única coisa é que daí eu volto naquilo que eu falei. Para as escolas isso é um desafio enorme, porque a comunicação está ficando cada vez mais volátil e cada vez mais concisa em alguns pontos ou não. Mas é algo que a sociedade ainda está aprendendo como que vai funcionar. Uma pergunta, vocês que vivem nesse mundo Diferente. do high-tech tecnológico, a gente está realmente vivendo um boom, uma coisa, acho que os últimos 10 anos, 20 anos aconteceu mais do que toda a história. E a coisa está indo numa progressão geométrica. Como que vocês enxergam? A gente está indo para, o pessoal fala daqui a 20, 30 anos, para 10 bilhões de pessoas, e onde o emprego está caindo vertiginosamente, né? É robô, eu estava falando outro dia com uma pessoa que falou, eu perguntei como que você vê o Brasil daqui a 5 anos, eu falei, daqui a 5 anos eu vejo bem, mas daqui a 20 anos eu vejo mal, porque você vai ter a agricultura vertical, tudo que nós temos hoje no Brasil vai deixar de ser importante. Então como que vocês estão vendo isso? Acho que cada pessoa tem uma opinião diferente, tá? A minha visão para daqui a 5, 10 anos é extremamente otimista. A gente tem um livro de um israelense, o Val Harari, que é espetacular, que é o Homo Deus Homo Sapiens, que ele fala que a gente está vivendo na melhor época da humanidade no planeta Terra, que é a época que tem menos fome, menos praga e menos guerra. E é uma realidade. Nós estamos vivendo mais, estamos vivendo melhor. A gente, por mais que tenha um pouquinho de guerra aqui e ali, hoje em dia as mães não mandam os filhos para a guerra que nem mandavam há 70, 80 anos atrás, ou mais antigamente. A gente está vivendo a melhor época da humanidade. Os próximos 5, 10 anos vão ser espetaculares. O problema é quando a gente começa a puxar um pouquinho mais. 20 anos, 30 anos, eu acho que nenhum ser humano na Terra sabe o que vai acontecer. E tem um fator que chama inteligência artificial, que tem uma influência enorme dentro dessa discussão, que o que acontece? Eu acho que a gente vai ter que aprender a trabalhar com dessa tal inteligência artificial. E por que eu acho que é muito importante todo mundo saber programar? Porque ou você vai ajudar a desenhar os algoritmos, ou os algoritmos vão te desenhar. É tão simples quanto isso, eu vou parar por aqui nessa discussão, que ela vai muito mais longe.
Você falou que, por exemplo, o site 99, você pediu um táxi, chegou 3 esquinas depois de onde você estava. Isso. No dia seguinte você vai pedir o mesmo táxi? No mesmo site? Talvez você não, mas outra pessoa vai pedir e o táxi vai chegar, em vez de 3 quarteirões depois, vai chegar 1 quarteirão depois. E no dia seguinte ele vai chegar exatamente onde você está. E daí o que acontece? Eles vão fazendo volume. Chega uma hora que você não vai ter opção de chamar táxi sem ser pelo aplicativo dele. Eu tive uma experiência dessa, que eu fui no evento, era 11h30 da noite e acabou a bateria do meu celular. Eu fiquei 2 horas para achar um táxi, porque eu não conseguia fazer ninguém parar, porque todo mundo estava só atendendo o aplicativo. Então essas startups, elas têm um poder de escala tão grande, que chega um certo momento que você não tem opção. E é o que está acontecendo hoje no mundo. Por causa desse processo iterativo e rápido de tentar criar mais valor numa velocidade rápida. Deixa eu voltar para cá. Então você tem que planejar não acabar a bateria do celular. Não pode acabar a bateria do celular. A bateria do celular não. Você tem a pirâmide de Maslow nova, né, das necessidades básicas, que vem Wi-Fi lá embaixo e depois vem shelter e as outras. Eu não lembro todas. Mas para mim, a questão de seguir o effectuation, essa questão de você se dar o direito de testar, errar, aprender, consertar, testar, errar, aprender, consertar, acabou sendo legal. Minha mãe deve ter essa revista guardada até hoje, onde eu fui eleito como uma das 100 pessoas mais criativas no mundo e nos negócios em 2012 pela Fast Company. Ali é uma palestra minha, ali é uma foto minha dando uma palestra na New York Fashion Week. Eu não entendo absolutamente nada de moda, eu fui lá dar uma palestra e para mostrar que eu não entendo nada, eu fui de blazer dar uma palestra na New York Fashion Week. Eu nunca fui num lugar tão mal vestido na minha vida, mas tem história para contar. Daí vendi a participação nessa empresa, abri uma segunda empresa e eu fui convidado para ajudar a desenhar e para liderar a iniciativa do Cubo. E eu entrei, eu topei desenhar e liderar a iniciativa do Cubo com a mesma filosofia, perda suportável. Ninguém sabia se esse projeto ia dar certo ou ia dar errado. Era perda suportável. Eu estava fazendo um projeto que era cofundado pelo Itaú, Banco Itaú e pela Redpoint Ventures. Eles combinaram de me pagar um salário pequeno no começo, talvez depois aumentar. Se esse projeto desse certo, podia ser muito legal. Se esse projeto desse errado, eu não ia estar aqui, talvez, hoje falando com vocês. Completamente effectuation, perda suportável. Perda suportável. Eu, topando ir para esse projeto, ia continuar aí, sair à noite, ficar com minha esposa, pagar a escola do meu filho. O futuro é imprevisível, ninguém sabia o que ia acontecer. Como o futuro é imprevisível, testar possibilidades. A gente começou a testar desde o primeiro dia, perguntando para as pessoas como que a gente podia preencher lacuna de mercado com uma iniciativa de fomento e empreendedorismo. E parceria. Tanto que o Cubo, ele, desde o começo, a gente criou dessa maneira. Esse slide está bem desatualizado, mas o Cubo ele é uma associação sem fins lucrativos, fundada pelo Itaú e pela Redpoint Ventures. Hoje eu trabalho na Redpoint Ventures, apoio de 33 grandes empresas hoje, aqui devem ter só umas 10, 12, sei lá, mas empresas desse porte, onde o Cubo faz uma pessoa. Ele conecta pessoas, ele conecta empreendedor com empreendedor, investidor, universidade, grande empresa. Alguém aqui já foi no Cubo, só para saber? Ah, legal. Ele é um espaço onde circulam hoje mais do que 2.000 pessoas, só para falar de inovação, empreendedorismo, tecnologia, novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. Você tem 1.100 pessoas trabalhando lá dentro, mais 2.000 circulando todos os dias, cerca de 7 eventos por dia, na média, que é um negócio impressionante, e que criou muito valor no mercado. Oi? Onde fica esse Cubo? Fica na Vila Olímpia, em frente ao Shopping Vila Olímpia. E é um lugar que a gente está ajudando a ensinar como atrair, reter e desenvolver esse talento que é inquieto. Não é fácil você trabalhar com alguém que quer desafiar o status quo. Porque alguém que quer desafiar o status quo, por definição, ela está querendo desafiar o status quo. Era muito mais fácil ela ficar quieta no lugar dela, em vez de ela querer desafiar o status quo. E justo tem gente que quer desafiar o status quo, e são essas pessoas que estão ajudando a mudar o mundo cada vez mais rápido. Trazer a liderança para essa área digital é um negócio que é extremamente importante, que senão a gente também não consegue abraçar as novas tecnologias, as novas maneiras de trabalhar, e é importante a gente abraçar, senão a gente fica para trás. E se adaptar a novas formas de trabalhar. Das 500 maiores empresas que operam no Brasil, eu fiquei à frente do Cubo 4 anos. Eu estou há 1 ano agora na Redpoint Ventures.
Das 500 maiores empresas que operam no Brasil, eu falei diretamente com o CEO de mais de 450. Praticamente o mercado inteiro. Porque todo mundo estava buscando inovação, transformação digital, forma diferente de trabalhar. E eu atendi todos os CEOs de todas as grandes empresas brasileiras no café, no ambiente aberto. A secretária ficava desesperada. Como você vai atender o CEO no café? Ah, se ele não quiser, não vem. A resposta era essa. Por que no café? O mundo está mudando cada vez mais rápido. Como o mundo está mudando cada vez mais rápido, você não consegue criar tudo dentro de casa. A palavra da ordem hoje não é criar, é orquestrar. Você orquestra o que você cria dentro de casa, com o que está fora de casa, com novas tecnologias, novas pessoas, novas metodologias. E para orquestrar, você tem que dar fluidez às ideias. Se você está trancado numa sala de reunião, você não consegue dar fluidez às ideias, porque as ideias ficam presas naquelas 4 paredes. Você só consegue dar fluidez às ideias se você faz, inclusive você faz uma reunião no ambiente aberto, porque às vezes a pessoa que está sentada na mesa do lado, você chama para adicionar naquela reunião que você está fazendo naquela sua mesa. E isso no Cubo acontece todos os dias. Fazendo um paralelo, você tem uma turma, 20 alunos, você vai pedir para esses 20 alunos fazerem trabalho em grupo. Você vai dividir esses alunos em 5 grupos de 4 pessoas cada. Daí você manda cada um dos grupos para uma sala fechada para fazer o trabalho. Não, tenta fazer diferente. Tenta colocar os 5 grupos sentados distante, ou na mesma sala, ou no ambiente aberto. Coloca um cronômetro lá que a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, a cada meia hora, um membro do grupo vai ter que trocar de grupo. Ou então o trabalho que um grupo está fazendo, o outro tem que continuar. Alguma coisa que dá fluidez para as ideias, porque no mundo hoje, você tem que dar fluidez às ideias. Esse é um dos componentes mais importantes quando você está fazendo essa orquestração e quando você está fazendo aquele método onde você vai estar testando novas coisas, experimentando, errando, aprendendo, fazendo de novo. Porque o custo de você estar errado quando você testa uma coisa, quando você erra, com certeza ele é menor do que o custo de você não fazer nada. Porque se não fazer nada, provavelmente você vai ser atropelado por tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Falei quase uma hora. Perguntas? Oi. Eu ia perguntar, assim, a experiência que você teve no Cubo, vendo jovens que chegavam lá com ideias brilhantes, com vontade, o que você observava como característica que diferenciava essas pessoas? Que levava ou podia levar elas para o sucesso? Perfeito. Eu vou pegar a sua pergunta e vou fazer algumas considerações. A primeira delas é, ideia não vale nada. Essa é uma coisa que absolutamente a gente fala no Cubo e eu afirmo, e se só tivessem alunos aqui eu ia usar um palavrão para dar mais ênfase na questão da ideia não vale nada. Por quê? Ideia não vale nada. O que vale é a capacidade de execução. Todo mundo tem ideia. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, todo mundo está tendo ideia toda hora. A diferença é a capacidade de execução. E no Brasil existe uma cultura de que não sei de onde saiu, eu não vou contar minha ideia porque senão vão roubar minha ideia. Essa é a maior besteira que eu já ouvi na minha vida. Só da ideia sair do seu cérebro, sair pela sua boca, entrar na orelha da outra pessoa, entrar no cérebro dela, mexer no cérebro dela, sair pela boca dela, entrar na sua orelha de novo, aquela ideia já está sendo melhor trabalhada. Quanto mais você compartilha a sua ideia, melhor fica a sua ideia. E se alguém roubar e fazer antes? Com certeza alguém já está fazendo. Se alguém roubar fez antes, a incompetência é sua. É tão simples quanto isso. Então, quando vem esses jovens com as ideias, eles não vêm com as ideias, eles vêm com o negócio já feito. A gente tem um problema, nós seres humanos, a gente se engana. Nós achamos que nós temos capacidade de abstração. A nossa capacidade de abstração é extremamente baixa. A gente só consegue entender a coisa quando a gente apalpa, quando é mais tangível, quando a gente tem de verdade. Então, se, por exemplo, um aluno, eu vou fazer um paralelo com escola. Se o aluno fala que tem uma ideia, fala para ele colocar no papel aquela ideia, fala para ele fazer um protótipo, fala para ele pegar palito de sorvete com cola e fazer alguma coisa, porque é tão mais fácil você entender quando você vê um negócio que você consegue pegar, girar, colocar de ponta cabeça, jogar no chão, ver se quebra, do que simplesmente um negócio abstrato. Então esse é o primeiro conceito, que eu acho que é importante frisar.
Nesse mundo de empreendedorismo e de inovação, não existe ideia, existe execução. Até se tivesse advogado de patentes aqui, eu ia bater boca com o advogado de patentes. Porque o USPTO, que é o United States Trade and Patent Office, ele já tá indo contra a questão de você ganhar dinheiro se você só tem uma patente aplicada e não tem um produto no mercado. Então isso está mudando no mundo hoje em dia, inclusive. Oi? Um outro comentário. O que determina o sucesso ou fracasso de uma inovação, de uma startup, de um empreendedor? Fracasso eu não sei. Fracasso pode muita coisa, tudo joga contra aquele empreendimento, aquela inovação, ela dá errado. Porque ela é uma inovação, ela é algo que não foi testado, ela é algo que você não tem paralelo. Então às vezes pode ser briga de sócios, às vezes pode ser timing. Sei lá, o Uber há 10 anos atrás vai fazer sucesso, as pessoas não tinham o celular no bolso. Às vezes pode ser falta de dinheiro, às vezes pode ser execução do produto que foi mal feita. Tudo joga contra a inovação, dá errado, mas é legal que tem gente que gosta de abraçar aquele risco. Agora, o que ajuda a dar certo, isso eu sei responder. Observando muitos empreendedores e inovadores, o que ajuda a dar certo é resumido em uma palavra, que é foco. É foco. É você testar e focar em resolver um problema por vez, com toda a sua força do mundo, num período determinado, e naquele período determinado você não fazer mais nada da vida. É foco. Aquele livro que eu indiquei, o Lean Startup, o método, é exatamente isso. Quando você começa uma empresa, quando você começa uma inovação, você tem uma gama de problemas na sua frente. Você vai escolher toda hora vai trabalhar naquele por uma semana, um mês, um ano, que se o problema for muito grande. Aquele problema você resolveu, ou você viu que ele não era relevante, ou deu errado, você vai fazer outra coisa, vai escolher outro problema e trabalhar com todo o foco naquele problema por um tempo determinado. Eu queria que você comentasse as maiores empresas em inovação, são empresas ainda não lucrativas. Né? Você pode falar, sei lá, da WeWork, da escrutínio público. A Uber e outras mais. Netflix é super lucrativo. Aliás, a Netflix está fazendo mais receita nesse ano do que a Globo no Brasil. Então, assim, a Netflix é super lucrativa. Queria que você comentasse. Foi o primeiro ano que isso aconteceu, que é uma quebra de paradigma enorme. Eu queria que você comentasse um pouco que essas grandes empresas são disruptivas, são incríveis, mas não dão lucro. É o momento. Isso está no plano. Tem muita empresa que está conquistando o mercado. Você pega o caso da Amazon, que é um dos casos que todo mundo conhece. A Amazon deu prejuízo 7 anos, deu lucro 1 ano, deu prejuízo mais 3 anos e depois só lucro. Ela está construindo o mercado. Hoje, o Rappi ele vai dar prejuízo por muitos anos e não sei se ele vai dar lucro. Nós somos sócios do Rappi, tá? Então eu não posso falar muito. Mas depende. Hoje em dia existe dinheiro de investimento que permite que essas empresas elas testem seus modelos de negócio. Vou fazer um paralelo com o que estava acontecendo no século XV e XVI. Grandes navegações. Grandes navegações é uma analogia muito parecida. Você tinha famílias muito ricas, de burgueses, que pegavam dinheiro, davam na mão de visionários malucos que falavam eu vou pegar ouro ou especiarias, o que quer que seja, do outro lado do oceano. Ele ia cair do lado. Mas dava, às vezes dava certo. É a mesma coisa. Dá prejuízo, uma hora dá lucro. Você queria falar de diferente cultura, que eu acho que a cultura asiática ela ajuda mesmo na escola de errar para poder aprender. No mundo ocidental, mas especialmente na Europa onde estou, você não pode errar. Você sempre tem que dar certo. A cultura asiática discordo. A cultura chinesa é uma cultura que permite errar, a cultura japonesa não permite, Singapura não permite, a taiwanesa permite mais ou menos. A cultura asiática ela é bem heterogênea nesse sentido. No Japão você absolutamente não pode errar, é o povo mais conservador do mundo. Mas o que tem, esse é um assunto que eu estou estudando agora um pouquinho mais, porque eu saí meio assustado de uma viagem que eu fiz para a Ásia nesse ano. Tem um ponto na cultura chinesa que a moral e a ética é muito diferente do que aquilo que a gente está acostumado, que está dando uma vantagem competitiva para eles, que eles têm mais velocidade que a gente. Que eles se dão o direito de testar coisas que às vezes na nossa cultura a gente não iria testar ou não iria fazer.
Então tem um jogo de forças hoje no mundo que vai ser muito interessante a gente estudar daqui para frente. Mas a gente tem Vai além da moral. É cultura, a moral, na verdade. a cultura aqui é de não poder errar, é sempre, mesmo na escola, você tem que dar certo. Mas por isso que eu faço essa provocação. Eu acho que na escola tem que ensinar aos alunos que tem que errar em alguns momentos. Porque se não errar, ele não vai Não, ele acompanhar fica tudo com que medo de acontece. avançar, ele fica com medo de piscar. O coreano também é bem conservador. O único que se destaca nessa questão de errar lá na Ásia é mais a China, porque a China ela copiava, errava, dava porcaria, e ia melhorando incremental. O japonês, o coreano, é bem conservador de tentar fazer. O que você mudaria hoje? Desculpa, O que você mudaria hoje na forma de ensino das escolas atuais? Eu gosto muito da metodologia de Project Based Learning, que é você dar um desafio para o aluno e fazer o aluno trabalhar em grupo e fazer o aluno colocar no palco aqui para ele apresentar. Ir para um palco é algo que eu nunca aprendi na escola, por exemplo. Viu, meu Marjão? Ir para o palco é um negócio que eu nunca aprendi na escola, eu tive que aprender depois. E eu acho que é um negócio super importante hoje, você poder expressar qual é a sua ideia, qual é a sua inovação, o que você acertou, o que você errou. E essa metodologia de projetos é um negócio que eu vejo que faz isso. Por que você fala que agora a escola vai ter que aceitar o aluno que vê o que quer, quando quer e como quer? Isso é um pequeno perigo também, porque aí você forma um aluno que nunca se disciplina. A escola também tem que ensinar o sujeito a disciplinar, a estudar o que precisa ser naquela hora, né? Acho que tem que ter um certo equilíbrio aí, não? Eu acho que o mundo ele vai atropelar esse equilíbrio, porque o mundo está programando as pessoas para consumirem o conteúdo que elas querem, na hora que elas querem, na tela que elas querem. Então a escola vai ter que se adaptar com isso em algum momento. Eu acho que a escola, sim, as pessoas têm que ter disciplina, porque lembra que eu falei que a única variável que faz a pessoa dar certo é foco? Sim. Foco é praticamente sinônimo de disciplina. Sim. E, só que assim, você pode dar desafios para o seu aluno, mas não necessariamente você pode ter um currículo extremamente rígido, onde ele vai ter que estudar A na semana 1, B na semana 2 e C na semana 3. Talvez você pode falar que daqui a um mês ele tenha que saber A, B, C, e ele vai estudar eu estou dando uma sugestão na minha cabeça, então eu não sou pedagogo. Não é só para fazer uma analogia, mas hoje a sociedade está sendo programada a consumir conteúdo de uma maneira diferente, para absorver conteúdo de uma maneira diferente, e você direcionar essa força direito, eu acho que pode ter um poder enorme. Eu, por exemplo, eu sempre tirei 10 em matemática, física, química, biologia, sempre tirei quase 0 em português, história e geografia. Eu lembro de uma aula de português de literatura, onde eu tive que decorar a Cantiga da Ribeirinho Guarvaia, de 1568 ou 1586, de Paio Soares de Taveroz, que era assim: ondas do mar de Vigo, se visse seu amigo, e ai Deus se verá cedo; ondas do mar levado, se visse seu amado, e ai Deus se verá cedo; ondas do mar doente, se visse meu ente, e ai Deus se verá cedo. Pra quê? Senão eu não teria falado, mas eu sempre odiei isso. Se fosse entregue de uma outra maneira, talvez eu ia gostar. Então é essa que é a questão. O equilíbrio é importante. É a mudança da estrutura. É a mudança da forma. Você tem um pilar de pé em todos os cantos. Quem disse que esses pilares têm que ser verticais? Eles podem ser tortos, eles podem ser enviesados. A gente ensina que o pilar tem que ser vertical. Esse é o equilíbrio. Oi. Como que, na sua opinião, a gente como pais e a escola pode fazer o foco e a disciplina, que é uma coisa muito importante, tanto para as pessoas que querem empreender, como para as pessoas que querem trabalhar em empregos fixos? Como que a gente hoje pode colocar isso em pauta e fazer as crianças ou os adolescentes terem foco com a rede social desfocando, com o WhatsApp desfocando e com tudo acontecendo na velocidade do seu primeiro slide, que a gente, como adultos, não consegue acompanhar? Então, imagina a próxima geração e a próxima geração. Então, como a gente consegue colocar foco na mente das crianças? Não tenho a mínima ideia. Mas eu não tenho a mínima ideia, mas eu tenho um monte de opinião. Sugestões. Eu tenho um filho de 7 anos e uma das maiores preocupações que eu tenho é como que eu vou formar ele para esse mundo novo que está na frente dele.
E ele é extremamente disperso, porque a geração dele é super dispersa, porque está com estímulo diferente em absolutamente todas as frentes. E isso, desculpa te cortar, mas acho que entra também no que você falou, de muitas telas. Então, assim, hoje as crianças assistem a tela preta com o celular na mão, ou o celular e o iPad junto. E o máximo de telas possível acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que isso não vai dar para lutar contra. Não vai. E o que eu acho? Que eu estou começando a ver um pouquinho de resultado em casa e às vezes você vê TED Talk, sabe, os TEDs, às vezes você vê gente que conhece infinitamente mais do que eu sobre esse assunto falando. A questão, eu volto no Project Based Learning. Quando você dá um projeto para qualquer pessoa, seja para uma criança, seja para um adulto, que ela tem vontade, que ela gosta, que ela quer fazer aquele projeto, de repente o foco, a disciplina, ela aparece. E eu acho que às vezes, eu comprei um quebra-cabeça agora de Dia das Crianças. Eu nunca imaginei que eu ia sentar com meu filho e colocar quebra-cabeça. Foi uma delícia. Assim, é projeto. Projeto, é meta, vamos montar um negócio. Eu acho que o mundo ele vai começar a ficar muito dessa maneira, quando você coloca projeto na frente das pessoas para fazerem. Só que daí isso tem impacto numa das coisas que você comentou. Você usou um termo chamado emprego fixo. Eu acho que emprego fixo tem dias contados no mundo, e vai ser mais curto prazo do que a gente imagina, não vai ter emprego, vai ter trabalho, e a gente vai ter que criar nossos filhos para um mundo de trabalho e não para um mundo de emprego. E o trabalho vai ser aquilo que a pessoa ela tem uma habilidade que ela vai ser excelente naquele trabalho. Problema disso, quem é médio não vai ter trabalho. E eu não sei o que vai acontecer com eles. Não tem. A grande questão também é a frustração. Você lidar com o erro te faz aprender que a frustração não é um problema. Mas a frustração ela tem que fazer parte da vida. Tem que fazer parte da vida, que é o que a gente tem que ensinar. A frustração não é um problema. Como é que você imagina a transição do modelo de educação no Brasil especificamente para que a gente crie os nossos filhos dessa forma? Porque no Brasil não se valoriza o conhecimento técnico. Então, qualquer um de nós fala assim, vou fazer matemática, vou fazer física, ou vou trabalhar com pesquisa de base, todo mundo vai falar assim, é maluco, PhD por hora desempregado. E é o conceito no Brasil. O que a gente busca no Brasil, o que a gente valoriza no Brasil, é o profissional que o cara tem capacidade de gestão. Mesmo na área técnica, você era programador, cientista de dados, o sucesso era trabalhar no banco. Você forma a gente hoje na Poli, no ITA, para ir trabalhar no banco. Então, assim, como é que a gente transiciona o mindset para permitir que as novas gerações tenham esse conhecimento técnico específico, que eles se diferenciam nesse mundo mais amplo? Porque eu acho que uma coisa geracional. Nos Estados Unidos você tem pesquisa de base para governo, para o exército. No Brasil você não tem pesquisa de base. Como é que você forma a gente para atender esse novo mercado? Eu vou dar uma resposta super politicamente incorreta, tá? Eu acho que o mundo é plano e se aqui no Brasil não está valorizando, pega um avião e vai para um lugar onde valoriza. Porque eu estou vendo hoje esses polos de excelência, a pessoa ela não pode ser média, não pode ser medíocre, não pode ser mediana, ela tem que ser excelente. Se tem alguma coisa que ela é excelente, se ela é excelente em matemática e aqui não está valorizando, vai ter algum lugar que vai valorizar. E eu acho que hoje no dia do mundo tem muito lugar que está valorizando. Essa é a minha resposta politicamente correta. Agora a resposta mais politicamente correta. Como que a gente faz para fomentar esse ambiente aqui no Brasil? Hoje tem empresas, principalmente startups, que eu estou vendo que estão fomentando essa trilha de carreira mais técnica. Você pega, a gente tem uma startup no nosso portfólio que a gente não anunciou ainda, que ela está pagando o doutorado e o pós-doutorado de cientistas de dados, porque no Brasil tem muito pouco, para que eles se formem, para que possam fazer os projetos de pesquisa, que não é nem pesquisa aplicada, de pesquisa pura para essa empresa, que é um negócio espetacular, que é o tipo de consciência que você não via acontecendo no Brasil alguns anos atrás. Então tem luz no fim do túnel em relação a isso. O que a gente pode fazer como sociedade para fomentar isso? Para fomentar que os jovens se formem na Poli e vão trabalhar com tecnologia, não no CS ou no JP Morgan. Na nossa geração não vi isso acontecer. Realmente o sonho de quem se formava academicamente bem era ir para o mercado financeiro, estava na consultoria. Quem pagava melhor. Mas hoje em dia você pega startup que está que está com bastante liquidez, elas estão pagando quase tanto quanto esses bancos bons talentos.
E você pega hoje o jovem, a gente tem muito contato. Antes de vir para cá, eu estava com uma turma da GV, conversando, que é a turma de empreendedorismo, não sei o que, da GV. É que no caso deles é um mau exemplo que é gestão, né? Mas eles querem trabalhar em inovação, querem trabalhar coisa diferente. O pessoal da Poli toda hora está indo lá, o pessoal do ITA também. Então eu acho que é um processo. Não vejo tanta... Desculpa monopolizar, mas tem uma outra pergunta, que é como conciliar a questão da perda controlável com alguns casos dos extremos, um Steve Jobs, um Elon Musk, muitos desses empreendedores seriais viram em alguns momentos a insolvência e passaram e transpuseram isso. Assim. Como é que a gente reconcilia a perda administrável com esses casos de sucesso de alguns empreendedores seriais que passaram por momentos abaixo da linha base? O estudo da Sara Saravasti, ela inclusive estuda o caso do Steve Jobs, que é um deles, mas eu volto no conceito que ela coloca do effectuation, na perda suportável, que o projeto, a ideia, a empresa, a startup, a pessoa jurídica, ela vai e vem. A pessoa física, ela sempre pode se reinventar. O Steve Jobs é uma pessoa que se reinventou várias vezes. Você tem que ter a força de se reinventar. O que você não pode e eu também vou usar termos simples, o que você não pode é não ter a ação de não se reinventar. Você sempre tem que se reinventar. Para o Steve Jobs, ele passou fome em alguns momentos. Tem gente que já que a gente conhece essa metodologia, eu indico, você olha no espelho e tenta pelo menos parar antes de passar fome. Porque às vezes você passar fome, você não vai conseguir se reinventar, ele conseguiu. Eu gosto muito dessa filosofia por causa que ela coloca isso. Ela te colocar um limite saudável para você poder te dar direito da reinvenção. Última pergunta? Desculpa, eu estendi. Última pergunta. Uma reflexão sobre a pergunta dele de profissões mais técnicas. Eu enxergo uma situação onde todas as partes técnicas a máquina vai fazer melhor que o homem daqui a algum tempo. Essas profissões técnicas, você consegue imaginar elas existindo daqui a 30 anos? Você jura que você quer acabar a noite com essa discussão? Não, uma resposta. Vamos lá. Eu vou dar uma de desvio, tá? Nos próximos 10 a 15 anos, as profissões mais valorizadas do mundo vão ser as profissões técnicas. E eu vou parar por aqui. Nos próximos 20 ou 30, eu sou da linha que as máquinas elas vão chegar num nível de sofisticação complicado, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente saber o que vai acontecer. Então cabe a gente desenhar esse futuro. Mas hoje em dia, você pega um programador em qualquer lugar do mundo, ou desenvolvedor para ficar mais chique, ele tem plano de emprego. Aquela questão de que a carreira técnica aqui não é muito valorizada, eu conheço não dezenas, centenas de bons desenvolvedores que estão morando no Brasil, ou às vezes se mudaram para o interior, trabalhando para a Alemanha, trabalhando para a Inglaterra, trabalhando para Singapura, trabalhando para os Estados Unidos, ganhando em dólar. Para a Índia. Trabalhando até para a Índia. Assim, ganhando em dólar, que é muito mais do que grandes CEOs de empresas. Então, assim, o mundo hoje é plano. Essas carreiras técnicas são a carreira do presente, não são a carreira do futuro. Aí depois, mais para frente, não vamos acabar a noite assim. Vamos deixar por aqui. Então, a gente tem que formar bons técnicos. É verdade que a Índia tem a maior quantidade de CEOs em todas as corporações? Quantidade de CEOs? Sim. Sim, você pega o CEO do Google, o CEO da Microsoft, CEO de um monte, sim. Eles fizeram um negócio que o Brasil não fez, que eles investiram para mandar os grandes cérebros para estudar fora, para voltar para a Índia e alguns ficaram. E é uma coisa que o Brasil tentou fazer com o Ciência Sem Fronteira, mas não foi muito bem executado. Exato. Mas sim, é isso. Gente, eu acho que assim, a gente precisa... Termina a noite e a gente tem muita vontade ainda de perguntar. Isso aqui significa que as pessoas estão sedentas, que tem ainda muito a aprender. Acho que também tem muita reflexão para nós.
as nossas leituras, os nossos estudos e as nossas decisões, alguns temas que realmente desafiam. A gente queria agradecer demais esse momento. Eu vou pedir para o senhor Davi, o nosso presidente, dar uma pequena lembrança para o Flávio em reconhecimento dessa noite. Bravo. Obrigado pelo convite, é um prazer. Eu quero conhecer teu amigo mais ainda. Pode ser. Muito obrigado. Eu estou entendendo aqui também que tem um contato do Flávio. Se alguém precisar qualquer coisa, eu respondo todos os e-mails. Às vezes eu demoro, eu respondo todos. Obrigado pelo convite.